Como a Paula já me apresentou, sou a pastora Luciana, vim com meu esposo, o pastor Flávio. Nós somos do Ministério da Igreja Apostólica, Ministério Chamados para Servir, lá em São Paulo. Fica ali pertinho da Unip da Anchieta, não sei quem conhece ali os lados de São Paulo, mas fica por aquelas bandas ali. Uma igreja que está em formação, nós vamos fazer agora 8 anos de igreja. A gente traz um abraço aí também do nosso bispo Cacá, Carlos Eduardo, mais conhecido como Cacá Pisa. O pastor Márcio e a Maria Paula já estiveram conosco lá uma época. Foi em fevereiro, a última vez que vocês estiveram lá, ministrando na igreja. Eles foram primeiro, no templo que era menorzinho, agora nós estamos num lugar maior, num espaço maior. E já estamos orando aí para Deus preparar um lugar maior ainda. Que está chegando gente, graças a Deus. Vou me apresentar um pouquinho. Eu conheço Márcia e a Maria Paula, como eles disseram aí, há alguns anos. Eu nasci na Igreja Presbiteriana Independente, na IPI de Diadema. Meu avô é praticamente o fundador aí da segunda IPI de Diadema, já falecido há alguns anos. Ele é minha avó. Começou lá o ponto de pregação na igreja, na casa deles. O Renato já tinha nascido quando vocês foram para lá? Já? Era pequenininho, né? Então, assim, eu conheço eles, o Renato era bem pequenininho. Estou com 40, eu acho que eu tinha uns 12, faz alguns anos já. Uma Maria Paula falou, não tinha cabelo branco, apesar que eu vou falar para vocês que essas luzes dão um trabalho de falar. E fiquei na presbiteriana até os meus 20 anos, mais ou menos. Naquele tempo, o Senhor já começou a falar para mim que Ele tinha outros lugares para me levar. E saí de lá, passei um tempo na Igreja Brasil para Cristo. Eu falo que foi um intermediário aí para a Igreja Pentecostal, porque senão eu ia tomar um choque, saindo da presbiteriana para ir para a Igreja Pentecostal, direto. Fiquei 5 anos lá, me afastei do Evangelho. Fiquei uns 2 anos fora da igreja. E aí, como os planos de Deus não são os nossos, Ele me colocou para morar em frente a uma igreja. E era uma igreja bem pentecostal, com um pastor bem barulhento. E esse pastor, ele fazia vigília, e ele fazia vigília de madrugada, assim, bombando, assim, o barulho, sem nenhuma preocupação. A polícia passava lá, acho que ele fazia uma oração pela polícia, e os caras iam embora, e a vigília continuava rolando. Aí, nas primeiras semanas, eu falei, poxa vida, que povo barulhento esse, não me deixa dormir. Que era praticamente como se ele estivesse fazendo a vigília dentro do meu quarto. Na segunda semana, poxa, até que o louvor é bonitinho, Passou mais uns dias, eu me peguei na porta da igreja chorando, ouvindo o louvor em casa chorando. E aí eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu falei, Jesus, agora eu vou tomar vergonha na minha cara e vou fazer um negócio direito. Agora, se for para ser crente, vou ser crente de verdade. Parar de brincar. E aí eu mergulhei nos caminhos do Senhor de verdade. E aí Deus foi delineando aquilo que Ele tinha para mim. E fiquei um tempo nessa igreja, aconteceram algumas questões lá com relação ao pastor. Nós começamos a caminhar com o pastor que nós estamos hoje, com o bispo. Começamos a igreja do ponto de pregação lá, e hoje a igreja já tem crescido, graças a Deus. Os cultos já têm ficado bem cheios, a igreja tem bastante gente. Como nós falamos aí, a gente estamos pensando logo em arrumar um espaço maior lá, que já está começando a ficar pequeno. A sala das crianças lá nós tínhamos a minha filha. E agora já não está cabendo mais, para a honra e glória do Senhor, e nós estamos já pensando num lugar maior lá. Mas Deus está preparando todas as coisas. E é um prazer estar com vocês. Tenho um amor e um apreço muito grande pela Igreja Presbiteriana. Tenho ainda um contato bem grande com o pessoal da segunda IPI de Diadema lá. A minha tia congrega lá, tenho ainda muitos conhecidos lá. Então, vira e mexe, eu estou lá
Às vezes eu vou na casa da minha mãe, que é do lado, aí eu passo na igreja, ouço o culto lá, porque os meus cultos eram de manhã, uma época, e à noite eu ia para minha mãe assistir o culto na presbiteriana também, participava do culto. E agora nós estamos com o culto no mesmo horário, eu não consigo mais. Mas tem um amor muito grande, vira e mexe a gente faz alguns trabalhos juntos lá. E eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, principalmente pela escola dominical. E eu falo para vocês que quem não tem o costume de participar da escola dominical deveria. Porque toda a minha formação foi na escola bíblica dominical dentro da igreja. Né? E eu falo que quando eu fui para a igreja pentecostal, uma coisa que eu senti muita falta foi a escola dominical, porque nas primeiras igrejas que eu passei não tinha a escola dominical, não tinha os estudos bíblicos. E a gente acabou lá, quando eu estava na Brasil por Cristo, nós acabamos implementando lá também o estudo bíblico. Era uma coisa que não tinha e acabou passando a ter. Nós começamos com as crianças, com os adolescentes, depois passou para os adultos e acabou ficando. No ministério que eu estou, infelizmente, de manhã a gente ainda não consegue fazer escola dominical, porque tem muita gente que mora longe da igreja, mas a gente tem o trabalho com as crianças no horário do culto. E como eu falei, tinha só minha filha, agora já não está cabendo mais de criança lá. E nós temos os estudos bíblicos às terças-feiras lá, que tem sido muito bom, muito proveitoso. Então, assim, é algo que eu trouxe da igreja presbiteriana, o ensino da palavra, né? O estudo da palavra. E é algo que marcou muito a minha vida. Para mim, estar aqui nesse momento é um momento muito importante, porque foi algo que fez muita diferença para mim, né? Desde criança, participando da escola dominical, aprendendo a Bíblia. E hoje eu trouxe, a Maria Paula me passou qual era o tema, vocês estão estudando, né? Era sobre a responsabilidade do meio ambiente, mas ela falou assim, se você está aberto, né, caso você queira mudar. E eu senti que Deus estava colocando outra coisa no meu coração. Como eu falei, lá na igreja nós temos os nossos estudos bíblicos durante a semana. Agora, esse período é o bispo que está dando os estudos, porque a minha vida está bastante corrida. Então, a gente se divide lá. Às vezes eu faço algumas coisas, o pastor Flávio faz outras, o bispo e a pastora Camila fazem outras. Mas teve uma época que eu estava dando os estudos e a palavra que eu vou trazer hoje para vocês foi um estudo que eu já dei lá na igreja. Foi extremamente edificante, aprendemos muito e eu queria muito compartilhar com vocês. O tema, como ela falou, é a responsabilidade, a nossa responsabilidade como servos de Deus, como igreja do Senhor. Ela até me falou que há um tempo atrás vocês estudaram aqui a respeito do reino de Deus, né? E eu acho que vai vir muito a calhar aquilo que eu vou trazer. Eu fiz um compilado, eu tenho uma revista que se chama Edificarei a Minha Igreja, que nós usamos lá, da editora Cristã Evangélica. E eu fiz um compilado de 2 lições para trazer hoje para vocês. Então, vou tentar passar o máximo possível. Se você trouxe Bíblia, escola dominical sem Bíblia não dá, né? Vamos combinar? Vou usar muito a Bíblia, então prepare aí a sua Bíblia. Eu sou professora formada, assim como a Maria Paula, né? Sou pedagoga, trabalho aí há mais de 10 anos na área da educação, trabalhei na Prefeitura de São Bernardo, trabalho hoje na Prefeitura de São Caetano, trabalho lá com crianças, trabalhava no Fundamental 1, agora estou no Infantil, mas amo dar aula, tanto que quando eu vou pregar na igreja, o pessoal fala que eu não prego, eu dou aula. Não tem como fugir disso. Faz parte de mim. Então, preparem as suas Bíblias aí, que nós vamos usar bastante a nossa Bíblia. Amém? Trouxe também alguns slides ali para me ajudar, para ficar mais fácil. Acho que a gente tem recursos, vamos usar todos os recursos que nós temos disponíveis. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te agradeço imensamente por estar aqui, a igreja onde eu nasci, onde eu fui ensinada, e obrigada, Pai,
por este ministério. Obrigada pela vida do Maria Paula, do Márcio, Senhor, que foram parte da minha formação. Te agradeço por o Senhor ter nos trazido em segurança para cá. E, Deus, eu creio que o Senhor hoje deseja falar conosco. E queremos estar com os nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, Pai, para Te ouvir. Em nome de Jesus, tira todas as nossas distrações. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos agora, Senhor. Que eu diminua e que Tu cresças. Para a honra e para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes da gente começar aí, pode passar o primeiro slide. Como você se chama, moço do slide? Edson. O Bruno. Amém, Bruno. Vou começar falando para você sobre a missão da igreja. E eu queria começar com uma pergunta. Você já parou para pensar por que Deus te escolheu? Não tem jeito, gente. Eu vou pedir a participação de vocês. Então, vamos lá. É uma aula, não é uma pregação. Então, a aula tem que ter participação dos alunos. Alguém pode falar para mim, você já parou para pensar um dia, qual é a sua missão? Para que Deus te chamou? Porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus, certo? Predestinados, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nós somos eleitos no Senhor. Efésios, está escrito isso. Você já parou para pensar, qual é a sua missão aqui na Terra? Para que você foi escolhido? Quem pode falar? Todo mundo de uma vez eu não consigo, tá, gente? Um de cada vez. Tá bom. Tá bom, que aí eu vou repetindo, pessoal que está me ouvindo aqui. Para testemunhar do poder de Deus. Amém. O pastor Márcio abriu a... Agora é vocês. Vai lá, gente. Para que Deus te chamou? Você já parou para pensar? Amém. Glória a Deus. Deus te chamou para ser uma bênção na vida do outro, falando do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais? Vamos lá. Propagar a glória e a vida, a sua graça, a graça do Senhor na nossa vida. Amém. Mais alguém quer falar? Anunciar as boas novas, muito bom. Vocês já pararam para pensar que assim, parece uma resposta simples, mas na hora que a gente para pensar, a gente fala, opa. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre prontos para nós falarmos a respeito, né, da graça de Deus, daquilo que o Senhor fez para nós. Se alguém te perguntar, você tem que estar sempre pronto para responder a respeito daquilo que você foi chamado. Mas às vezes a gente não para pensar. No nosso dia a dia, às vezes nós ficamos tão no automático, nós aceitamos Jesus, a gente vem naquele primeiro amor e eu quero fazer, eu amo a Jesus, mas o passar do tempo a gente entrega a vida, mas assim, na verdade, o chamado de Deus, nós não ficamos sabendo, nem sempre a gente já dá de cara com Ele logo que a gente aceita Jesus, né? Você aceita Jesus, você tem uma série de planos, uma série de coisas na sua vida. E aí, ao longo da sua caminhada com Cristo, você vai, né, descobrindo, você vai sentindo aquilo que Deus tem para você. Mas, às vezes, a gente entra tão no automático na nossa vida cristã que a gente não para pensar. E eu vou fazer você pensar hoje a respeito daquilo que você foi chamado, da sua responsabilidade como servo de Deus. Outra coisa, nós estou aqui para dar uma aula. Eu sei que tem o pessoal aí que está nos assistindo pela internet, até um convite, pessoal, depois vir aqui para a aula, tá? Nós vamos fazer aula, então se você tiver uma pergunta, não hesite em levantar a sua mão, tá bom? Ah, não concordo, pastora. Pode falar. Que é esse? Ah, tá. É muita mídia aqui, gente, vocês estão muito chiques, não estou acostumada com isso. Então, não hesite em perguntar, em falar, tá bom? Se vocês quiserem, pode ficar à vontade, ok? Até que horas eu tenho, só para saber?
Às 11? Beleza. Então, vamos lá. Pode passar aí, Bruno, para mim, por favor. Próximo slide. Então, o alvo da nossa lição, gente, deixa eu ver se eu vou conseguir enxergar aquilo. Refletir na nossa missão deixada por Cristo para nós, a sua igreja, e entender que todos estamos sendo preparados para servir. Sentir a necessidade de cumprir essa missão, perceber que todos fomos chamados para servir na família, na profissão, no ministério, e assumir o compromisso de servir ao Senhor onde estiver, na força do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, pode passar aí para mim. Por favor. Então, primeira coisa, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um discípulo. Uma das primeiras coisas que um novo convertido se faz com um novo convertido é um discipulado. O que é ser um discípulo? Você vai aprender como o mestre age, como o mestre anda, e você para seguir os passos do mestre. Então, nós somos discípulos e compomos a igreja de Jesus Cristo. E foi dada uma missão. Então, eu vou pedir que o pessoal abrir aí, vai abrindo, Mateus 28, 18 a 20. Diz que nós vamos usar muita Bíblia, certo? Mateus 28, 18 a 20. Depois nós vamos ler João 17, 18. E depois do 20 ao 21. Não vai adiantar eu falar para vocês lerem, né? Porque o pessoal não vai ouvir depois, né? Tá bom. Então. Eu coloquei certo Mateus 28 ali? Mateus 28. É isso mesmo. Ok. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, a nossa primeira missão como igreja, nós somos discípulos do Senhor. E a nossa missão é fazermos outros discípulos. É ensinar essas pessoas a obedecer a tudo que o Senhor nos ordenou. Certo? Então, a sua missão como igreja é ser discípulo e fazer discípulos. Agora a gente pensa, fazer discípulos. Quantas pessoas você tem discipulado nesses últimos tempos? Entenda que Jesus está dizendo aqui para a igreja. Quem é a igreja? A igreja, ela é no grego. No grego? É eclésia. Sabe o que significa eclésia? Chamados para fora. Igreja não são 4 paredes. Igreja são pessoas. E as pessoas foram para quê? Chamadas para fora. É para ficar aqui dentro? Não. Aqui dentro, como igreja, você vem para reabastecer as suas energias. Você vem para reabastecer a sua bateria, a sua carga. Você vem para ouvir a palavra. Para se encher. Para você entregar lá fora. As igrejas, hoje em dia, elas estão invertendo um pouco os papéis. Vocês já pararam para pensar a quantidade de evangélicos que nós temos no Brasil? Já pararam? Não são poucos. A igreja evangélica tem crescido no Brasil demasiadamente.
Se a igreja evangélica tem crescido no Brasil demasiadamente, por que nós não temos visto diferença? Talvez porque a igreja esteja focada aqui dentro. Enquanto a palavra eclésia, que está na Bíblia, quando ela fala igreja, ela diz chamados para fora. A Bíblia diz: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Vamos lá. João 17, 18. João 17, 18. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei. Quem que Jesus enviou? Nós. Exatamente. 20, 21. João 20, 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse chamado é para todos. Eu os envio. A missão da igreja, como discípulos do Senhor. E agora nós vamos ver um pouquinho dentro dessa missão da igreja, qual é o meu papel. Pode passar aí para mim, Bruno, por favor. Primeiro, como foi dito aqui, qual é a sua missão? Evangelizar o mundo. É pregar as boas novas, certo? Isaías 61 lá diz, um texto muito conhecido, lá de Isaías. Isaías profetizando acerca de Jesus. E depois lá em Lucas, Jesus confirmando a mesma coisa. Olha como é de Deus o negócio, né? A Paula leu aqui a respeito de Jesus no templo. E qual era o texto que Jesus estava falando lá no templo? Isaías. Exatamente, que era o de Lucas 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E aí assim segue, não vamos ler tudo, porque ele é bem comprido. E aí, se nós formos ler em Lucas, não precisa abrir agora, porque a gente já leu no início lá, Jesus no templo, ele está falando lá com os mestres do templo, e ele está falando exatamente a respeito de que texto? Isaías 61. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para dar liberdade aos cativos, para tirar das prisões as pessoas. Estou parafraseando aqui, tá? Exatamente isso. Se eu tenho que ser como o discípulo precisa ser como o mestre, o que eu tenho que fazer? Exatamente o que está escrito aqui. Anunciar as boas novas, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertar das trevas os prisioneiros. Eu tenho que ser igual ao mestre, não tenho? Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer. A igreja tem uma boa nova e deve pregá-la. Romanos 1,16. Esse aqui é para pegar na orelha de todo mundo. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Olha só. Não me envergonho do evangelho. Já ouviu falar em crente 007? Exatamente. Agente secreto. Aquele que no trabalho ninguém sabe que ele é crente. Já fui assim. Na minha época lá atrás, quando eu não... eu estava na igreja, mas não estava, já fui assim.
Lá no trabalho, sentava na rodinha dos escarnecedores, né? Vou na igreja, mas não tem problema. Esses dias, lá no meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou pastora. E é uma situação muito interessante, por quê? Esse lugar que eu trabalho, eu já trabalhei há 10 anos atrás, lá na Prefeitura de São Caetano. Eu era auxiliar em educação, foi antes de eu me formar como professora. E naquela época, eu estava numa fase, um pé na igreja, um pé no mundo, sabe? Foi logo um pouco antes de eu me afastar do evangelho. E assim, o pessoal sabia que eu ia na igreja, mas eu estava, né? Estava lá e cá. E aí, eu saí de lá, me formei, fui trabalhar como professora em outro lugar. E aí, depois de 10 anos, eu voltei para o mesmo lugar. E não existe, eu não acredito em coincidências, eu acredito em cristocidências, né? Tudo está no controle do Senhor. O Senhor me coloca para trabalhar com as mesmas pessoas que passaram pela minha vida 10 anos atrás. Eu estou em uma escola diferente da que eu estava. Aconteceu o quê? Uma das professoras, a professora com quem eu era auxiliar, é minha supervisora hoje. Ela que assinou o meu diploma lá, para eu entrar. A outra professora que trabalhava na sala do lado é minha vice-diretora. A moça que comigo era auxiliar hoje é a minha formadora. E a escola em que eu trabalhei, as pessoas da escola em que eu trabalhei, a escola deles está em reforma e eles estão ficando na escola onde eu trabalho. A escola que eu trabalho é grande, então, e a escola deles é menor. Como a escola está em reforma e a prefeitura não terminou a reforma, juntou 2 escolas na mesma. E todo mundo de lá veio para a escola que eu estou. Eu achei todo mundo de novo de 10 anos atrás. Falei, que mistério é esse, Jesus? Aí, assim que eu entrei, a escola que eu entrei, estava um furdunço, uma bagunça. O povo tudo brigando, uma confusão. E eu cheguei. E eu falei, Senhor, me colocou bem aqui, no meio dessa confusão. E aí eu comecei ali a conversar com um, falar com outro. Um dia, a vice-diretora, que era uma pessoa, inclusive, que eu brigava bastante com ela, a gente divergia muito. Vira e mexe, a gente soltava umas faíscas. Ela virou para mim um dia e falou assim, como você está diferente? Como você mudou? E eu virei para ela e falei assim, sabe o que é? É porque agora eu aceitei Jesus de verdade. E Ele está fazendo diferença na minha vida. Aí ela ficou me olhando e eu falei, então. Lembra aquela época? Eu ia na igreja. Agora eu sou a igreja, eu falei para ela. Essa é a diferença de antes para agora. Ela falou, nossa, você mudou muito. Eu falei, então, Deus tem me tratado a cada dia. E pode tratar você também. E aos pouquinhos ali eu tenho plantado a semente e falado de Jesus naquele lugar. Deus me levou no mesmo lugar para provar o meu coração. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é você e como você está. Mas sabe por que Deus permite essas coisas? Para provar para nós mesmos quem nós somos. Não é para Ele. É para provar para nós. Para ver se realmente eu mudei de verdade ou não. Às vezes acontecem umas coisas na nossa vida e você fala assim, né, mas não estou entendendo nada. Pois é. É Deus fazendo as coisas. E eu fiquei muito feliz quando ela falou para mim, nossa, eu vejo que você mudou. Eu falei, Jesus, estou no caminho certo. Continua me ajudando para permanecer no caminho certo. Entende que é isso que Deus tem que fazer? Nós temos que parar de ir na igreja e começar a ser a igreja. A nossa missão é ser a igreja. Porque quando nós entendemos que a nossa missão é ser a igreja, pregar as boas novas passa a ser algo automático. Eu não lembro quem é o cara que falou essa frase, mas tem uma frase que o pessoal na igreja fala muito lá. Pregue e, se for necessário, abra a sua boca. Olha isso. Pregue e, se for necessário, abra a sua boca, porque a sua vida
tem que ser uma pregação. Pregar as boas novas vai muito mais além do que eu falo, mas vai daquilo que eu vivo como pessoa. É muito mais. É ser parecido. Passei por mais... Eu estou falando essas experiências que vou compartilhar com vocês algumas experiências, não para a minha glória, mas porque, assim, é Deus testificando que a gente está andando no caminho certo. Para que eu continue. Esses tempos atrás, quando a Maria Paula me chamou para vir para cá, a gente estava sem carro, né? Nós estávamos procurando um carro. E Deus nos levou num lugar para comprar o carro, que eu ainda não entendi o porquê, mas eu sei que tem um propósito ali. Procuramos carro, a gente queria um carro mais popular, né? E aí tá difícil de achar um carro popular dentro do que cabia no nosso bolso, que está muito caro ultimamente. E aí nós fomos... Deus me levou para um lugar e as 3 pessoas que estão lá se dizem cristãos. Só tem um cara que eu acho que ele realmente, assim, né? Está mais no propósito. Os outros 2 estão mais para frequentador de igreja. Tanto é que o gerente da loja falou assim para mim, que o vendedor que me atendeu, ele falou assim, o fulano é muito Caxias de igreja. Acho que ele quis dizer o Caxias de igreja, que o cara é crente de verdade, entendeu? E aí, teve um dia que eu fui lá, a gente estava negociando tudo, e ele falou assim para mim, eu estava já de noite, era 6:50 da noite, na correria, precisava pegar minha filha na casa da pastora Camila, que estava com ela, e era um pouquinho longe, ele falou assim para mim, você quer uma carona? Eu falei, eu aceito. E aí eu fui com ele e a gente foi conversando. E aí depois, quando ele encontrou meu esposo, ele falou assim, o Flávio foi lá de novo, depois para pegar o carro, tudo. Ele falou assim para mim, sua esposa é uma mulher de Deus. Eu não sei o que ele estava esperando, porque uma mulher entrar no carro de um cara sozinha, né? E talvez ele já ficou meio assim, mas ali eu desci palavra nele. Você está aqui, peraí que você vai escutar agora. Fui falando na orelha dele até chegar lá. E aí ele pegou e falou assim, sua esposa é uma mulher de Deus. É isso que a gente precisa. Não estou falando isso para me vangloriar. Mas eu estou falando isso porque nós precisamos ser igreja aonde nós estivermos. As pessoas precisam ver a diferença na nossa vida. As pessoas precisam, sabe aquela coisa assim, de a pessoa falar um palavrão do seu lado e falar assim, opa, desculpa, meu esposo está passando por isso, né? Meu esposo está trabalhando no DR lá em São Paulo. Pensa na cova dos leões. É lá. Aí, às vezes, o pessoal fala as coisas e fala, opa, peraí, o pastor está aqui. É isso. Um cara falou assim para ele, a pessoa que indicou ele para trabalhar lá falou assim, estou te colocando aqui porque você se mostrou honesto. Porque eu já peguei outros pastores e esses pastores não mostraram honestidade. E você está entrando aqui porque você se mostrou honesto. Você se mostrou uma pessoa que não se corrompe. Tem noção? E ele falando de pastores. É fácil a gente dizer, eu preciso pregar as boas novas. Eu lembro de uma frase que eu também aprendi aqui na presbiteriana. Às vezes as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Muito mais alto. 1 Coríntios 9:16. Contudo, quando eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente,
não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Olha isso. Olha isso. Eu não posso me orgulhar de pregar o evangelho porque é me imposta essa necessidade, é a minha obrigação. Eu recebi isso gratuitamente um dia. Se hoje eu estou aqui, se Deus mudou a minha vida, é porque alguém um dia pregou o evangelho para mim. E qual é a minha obrigação? É fazer o mínimo. Eu costumo usar muitas metáforas, muitos exemplos. E eu costumo dizer, quando você vai numa loja e você compra, principalmente mulher, né? Mulher tem muito disso. A gente compra uma bolsa bonita, né? Ou compra uma roupa legal. Nós temos a tendência de fazer o quê? Indicar. Não é verdade? Nossa, que bolsa bonita. Poxa, eu comprei no lugar tal ali, ó. Você precisa ir lá para ver. Alguém faz algum serviço ali. Olha, eu conheci um mecânico, que é umas coisas que estão em extinção, né? Mecânico bom, pedreiro bom. Se tem algum bom aqui, glória a Deus pela sua vida, porque está em extinção. E quando você pega algum mecânico bom, algum pedreiro bom, olha, tive aqui um pedreiro que eu vou te falar. Esse cara você pode contratar. Olha, esse mecânico é dos bons. Nós não temos a tendência de indicar as coisas? Por que a gente não faz isso com o evangelho? Se o evangelho é tão bom, qual é a dificuldade de eu dizer para as pessoas? Você precisa disso também, porque está fazendo tanta diferença na minha vida, é tão bom estar na igreja, é tão bom servir a Deus. Por que a gente não indica também? Igual a gente indica outros lugares. Igual eu indico uma escola para o meu filho, igual eu indico, né, algum outro lugar. Por que eu não indico a igreja da mesma maneira? Se o evangelho é tão bom na minha vida, se faz tanta diferença na minha vida. Talvez porque nós estamos meio, né, no automático já. Falei que eu vou fazer vocês pensarem hoje a respeito da nossa vida. Pode passar para mim, Bruno, por favor. Bruno? Nossa próxima missão como servos do Senhor: glorificar o Pai Celestial. Nós não vamos ler todos os textos, está aí, bastante texto, mas depois eu posso, qualquer coisa, né, o Márcio passa aí para vocês, os slides. Nossa próxima missão é glorificar o Pai aonde nós estivermos com a nossa vida. Nossa vida, como eu disse, nós somos a igreja. A nossa vida precisa glorificar ao Pai. O Filho, Jesus, glorificou ao Pai em todas as coisas que Ele fez. Só para a gente, uma das coisas aí, abre a sua Bíblia aí em João 12, 27. Doze, 27 e 28. Olha o que ele diz. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. Que as pessoas olhem para mim e vejam o seu nome sendo glorificado. E o que Paulo diz? Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Jesus estava dizendo, e nos outros textos que nós temos aí, né, tem João 14, 13 aí também, que diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Pai seja glorificado no Filho. Então, em tudo o Pai foi glorificado através da vida de Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele era imitador de Cristo, significava que o Pai era glorificado através da vida de Paulo, porque ele imitava a Cristo. Deus era glorificado através da vida dele. A vida dele manifestava, a palavra do Senhor diz que o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo clama
ele precisa, ele pede a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos nos manifestado como filhos de Deus nesse mundo? Filhos adotados devem glorificar o Pai. Nós somos comprados. A partir do momento que nós somos eleitos pelo Senhor, chamados por Ele, recebemos o nome de filho, certo? A Bíblia diz lá, somos filhos adotados pelo Senhor. E o filho, o que ele tem que fazer? Ele tem que alegrar o pai. E ele precisa, ser uma alegria para o seu pai em todas as coisas. E os filhos adotados, eles precisam frutificar para Deus, testemunhar aos incrédulos, seguir o exemplo de Jesus, viver uma vida santa e pura, vivendo e morrendo para Deus. Vivendo e morrendo para Deus. Em tudo. Em tudo. Pode passar, Bruno? Por favor. Então, primeiro, a gente precisa evangelizar. Segundo, glorificar a Deus em todas as coisas. Terceiro, ser uma comunidade terapêutica. Jesus era o médico dos médicos, certo? E a igreja deve oferecer cura aos que necessitam. 1 Coríntios 1, versículo 26 e 29. Gente, pode falar, tá bom? Por favor. Isso. 1 Coríntios 1, 26 ao 29 diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir o que nada é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque às vezes a gente coloca a responsabilidade de algumas coisas no pastor, no presbítero. A gente coloca a responsabilidade das coisas nos diáconos. Ah, tem um fulano doente. Ah, é o diácono que tem que visitar. É o presbítero que tem que orar. É o pastor que tem que ir lá. Se todos nós temos que ser igreja, se todos nós fomos chamados para ser igreja, por que tem que ser a responsabilidade do pastor, do presbítero, do diácono? Estou falando que a minha igreja também faz isso, viu? E a gente pega no pé dos irmãos. Pega no pé dos irmãos, fala assim, outro dia o irmão, pastor, precisa vir aqui para orar pela fulana. Ora você, irmão. Ué, vai lá e ora pelo fulano. Deus te deu autoridade para você orar. A Bíblia não diz lá que aos discípulos, quando Jesus os envia, eles têm autoridade sobre os espíritos, eles têm autoridade para curar. Você tem autoridade no Senhor. A autoridade foi dada a você, a Bíblia diz isso. É claro que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, eu até coloquei Tiago 5,14, está enfermo, chama os presbíteros para orar. Mas e se o presbítero não está disponível? Se o presbítero não pode ir, se o pastor não pode ir. Eu conheço igrejas onde tudo está centralizado no pastor. O pastor morreu. Acabou a igreja. Não estou falando de poucas, não. Nós temos exemplo vivo lá de igreja lá perto da casa. O pastor morreu. Acabou a igreja. Nós recebemos um casal de pastores agora na nossa igreja. Que eles estavam numa igreja que o pastor morreu. Igreja bagunçou tudo. Porque está tudo centralizado no pastor. Porque as pessoas não entenderam que a igreja são todos. Você tem autoridade para orar e as pessoas serem curadas. Você tem autoridade para orar no Senhor e as pessoas serem libertas. Você tem autoridade no Senhor. Foi dado o Espírito Santo para todos. Então a gente precisa entender que o trabalho missionário não é só para o missionário. Sabe por quê?
Às vezes a gente pensa assim, evangelizar, Deus deu o ID. O ID é lá na África, o ID é lá no Oriente Médio. Não, o ID é aqui. Eu não consegui fazer isso, mas eu ia pegar o mapa daqui, da região. Fica para o pastor para depois pegar. Pega o mapa da região aqui. Dá uma olhada. Quantos lugares vocês já alcançaram? Às vezes a gente pensa no ID lá na África. Mas e o ID daqui? Muito bem, irmã. E o ID em casa? Conheço muita gente que está ganhando o mundo e está perdendo a sua casa. Conheço gente que a família não quer vir para a igreja porque não dá um bom testemunho em casa. Mas que quer sair para evangelizar, que quer sair para fazer. Eu tenho uma menina na igreja, o pai dela é missionário em Camboja. Ele é de outro ministério. Ele é da Presbiteriana Renovada, se eu não me engano. E ela está lá congregando com a gente. E ela, não, porque Deus me chamou. Deus te chamou? Primeiro você vai sentar, vai ouvir. Primeiro você vai ser uma bênção na sua casa, porque a sua mãe está lá, não conhece Jesus. Seu irmão está lá, usuário de drogas. Primeiro você vai ganhar a sua casa. Os pais são separados e a família está só Jesus na causa. Primeiro você vai lá ganhar a sua casa. Enquanto você não se comportar aqui, e eu ver que realmente, se verdadeiramente você está dando testemunho, você não sai desse banco da igreja. Falei para ela. Não vai, não adianta. E às vezes a gente fica delegando as coisas. Delegando porque, esse aí é para o missionário. Eu não sou missionário. Eu não tenho esse chamado. O ID é para todos e começa nas pequenas coisas. Começa dentro da sua casa, começa no seu vizinho. Tem vizinho que ouve o fulano gritando o tempo inteiro, dando maior chilique, falando um monte de coisa que não deve. Aí o irmão depois sai lá todo bonitinho para ir para a igreja. Né? Vou lá fazer a obra de Jesus. Né? A gente costuma falar, esses dias a pastora Camila pregando, ela falou lá na igreja, se eu for na sua casa e perguntar para o seu esposo quem é você, o que ele vai dizer de você? Aí a minha irmã até falou assim, a primeira pastora falou assim, se eu for perguntar para o seu vizinho, o que o seu vizinho vai dizer para você? Aí a irmã fez assim, beleza. Se eu for lá no seu trabalho perguntar quem é você, o que vão dizer de você? Tá tranquilo. Aí na hora que falou assim, se eu perguntar para o seu esposo, eita, ela fez assim. Ela estava lá na frente e fez, eita. Aí todo mundo começou a rir. Se a gente perguntar quem é você, o que você acha que vão falar? Como é que é o seu testemunho? Se eu for lá e perguntar para o seu vizinho, fulano de tal, você conhece, mora por aqui? Como é que ele é? Perguntar para o seu chefe lá, pode falar. Exatamente, quer me conhecer como um quilo de sal casa. Porque em casa a gente está no nosso ambiente, né? A minha filha, quando vai para a casa dos outros, todo mundo fala assim, ai, que lindinha, nossa, que confortada. Chega em casa, eu falei para ela, cadê aquela menina? Cadê aquela menina? Ficou lá, preciso trazer de volta aquela menina lá. Porque em casa a gente se solta, né? Em casa a gente pode falar o que quer. E meu marido sabe quem eu sou em casa, eu sei quem meu marido é em casa, meu filho, minha filha. Pois é. Mas em casa Jesus sabe quem eu sou também. Jesus está dentro da minha casa, ou pelo menos deveria estar, né? Dentro da minha casa. Pelo menos é o que a gente espera. Jesus esteja dentro da minha casa. E aí? Vamos lá. Faça aí para mim, por favor. Só voltando aqui, não. Só terminando esse slide, só um minutinho. Terminando esse slide. Nós temos que ser uma comunidade terapêutica, né? Que cura as pessoas, que cuida das pessoas, que está ali para levar o alento. Eu, uma vez conversando com um teólogo, ele falou assim para mim, que os judeus,
Eles entendem o homem como um ser tricotômico. Me corrija se eu estiver errado. Eles entendem, nós somos corpo, alma e espírito. É claro que nós entendemos isso também, mas ele estava comentando que os judeus eles dão muito valor a isso. Em não cuidar apenas do corpo, ou não cuidar apenas do espiritual, do espírito, mas em cuidar da alma, da parte emocional e cuidar do corpo. Do corpo. É a igreja que sai para fora para ver quem está lá fora. É a igreja que leva alento para quem está lá fora. Leva cuidado para quem está lá fora. É a igreja que não fica só aqui entre quatro paredes. É a igreja que tem morador de rua no meu lugar, aqui na minha cidade. Tem, sei lá, psicólogos na igreja, pessoas que podem ajudar a cuidar da parte emocional das pessoas. Né? É a igreja que cuida como um todo. Não apenas do espiritual, mas que se preocupa em olhar para as pessoas nela todo. Tem um irmão na igreja passando necessidade. Tem uma casa ali que está precisando de uma ajuda no sentido de aconselhamento. É a igreja que olha as pessoas como um todo. Jesus, ele olhou as pessoas como um todo. E nós, como igreja, temos esse papel também, de cuidar das pessoas como um todo. Pode passar para mim, por favor, Bruno. Hiperteologia. Agora aqui é um quiz, tá? Hiperteologia. Tenho ali, gostaria da participação de vocês, para vocês, só não vale os universitários aí, tá bom? Fazem teologia. O que vocês acham que significa essa palavra? Hiperteologia. A. É a ciência que estuda as hiperteres, isto é, as citações do Antigo Testamento feitas no Novo Testamento. É o mesmo que a teologia da vocação, isto é, o estudo que concerne ao chamado de Deus para servir. É a doutrina do corpo de Cristo e todas as suas ramificações, ou é o estudo da história da teologia? Quem que vocês acham que é? A, B, C ou D? Acho que é tudo, Márcio? Não tem a opção todas as alternativas. Hiperteologia. Quem que vocês acham que é? Fala aí, irmãzinha. Como você chama, minha amada? Edith, qual que você acha que é a opção? No A, ciência que estuda citações do Antigo Testamento feitas no Novo. Vamos lá, quem mais? E é estudo o quê? Estudo o quê? Vai lá, irmão, você que está lá sentado lá atrás, o que você acha? A, B, C ou D? A também? Vai lá, o irmão aqui de vermelho acha que é a B. Estudo da vocação. Quem mais? Pastor Flávio. C. Quem tá mais? É a doutrina do corpo de Cristo e as suas ramificações. Quem mais? A irmã aqui de máscara. B. E o senhor? A. O que o senhor acha? Todas? Você, o que o senhor acha? A B? Então, olha, a maior parte das respostas aqui foi a né? Ou todas as alternativas. Hiperteologia. A resposta certa é a B. É o mesmo que é teologia da vocação. Isto é, o estudo que concerne ao chamado de Deus para servir. Pode passar, Bruno, para mim o próximo aí. O que significa essa palavra? Isso. Cadê o próximo slide, por favor? Travou. Lá acontece essas coisas também. Em grego, ela significa teologia da vocação. A palavra hipertel significa servir, ministrar, ser útil. E seu substantivo hiperteres significa servo, auxiliar, assistente. Eu vim do ministério que se chama Chamados para Servir. Então não tem nem para onde correr, né?
Minha igreja chama chamados para servir. A palavra vocação, o que é vocação? Tá, teologia da vocação, mas o que é vocação? Vocação tem origem do latim, vocare, que significa chamar. Assim, a vocação é o chamado à nossa essência, à nossa habilidade natural. Dessa forma, o termo diz respeito à facilidade que uma pessoa tem de realizar uma tarefa com excelência, dado que já possui um dom para aquela atividade em específico. Olha que interessante. Se você for pegar aqui, a minha Bíblia do celular, por exemplo, ela tem aqui um negócio que eu consigo fazer pesquisas de uma palavra. Se eu jogar no Novo Testamento aqui, ó, vocação, vai aparecer essa palavra diversas vezes. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são para arrependimento. 1 Coríntios 1, 26, porque bem vezes, irmãos, a vossa vocação, que não são muito sábios, segundo a carne, a gente já leu aqui, né? A vocação que Deus não chamou sábios, nem poderosos, nem nobres, nem nada. 1 Coríntios 7, 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Efésios 1, 18 fala sobre vocação. Efésios 4, 1. Efésios 4, 4. Filipenses 3, 14. 2 Tessalonicenses 1, 11. 2 Timóteo 1, 9. Hebreus 3, 1. 2 Pedro 1, 10. Todos eles citam a palavra vocação. A vocação a quem nós fomos chamados. Nós acabamos de ver que vocação é a habilidade natural, ou seja, a facilidade que eu tenho de realizar alguma tarefa. Você é bom em quê? Eu, por exemplo, sou boa em dar aula. Eu descobri a minha vocação, eu gosto de ensinar. Né? Meu marido é muito bom na área de matemática, de finanças. Ele estava fazendo umas coisas lá, ele estava fazendo imposto de renda, ele queria me explicar umas coisas, eu falei, esquece, isso não é para mim. Ele veio tirar dúvida comigo, eu falei, você está de brincadeira, né, que você vai tirar dúvida comigo. Eu sou professora, mas também não manjo de tudo. Você é bom em quê? O que a senhora faz, Dona Edith? Isso é uma vocação, sabia? A pastora Camila, nossa pastora lá na igreja, a vocação dela é cuidar da casa. Gente, a casa dela, assim, eu falo, gente, um dia eu vou ser assim, que nem você quando eu crescer. A casa dela, assim, ela gosta, ela faz com prazer, sabe? Jardinagem, tá vendo? É uma vocação que eu não tenho. As únicas plantas na minha casa que sobrevivem são os cactos. Oh, glória, é boa em cuscuz. Oh, Jesus. Amo cuscuz. Quem mais aí pode dizer? É bom em quê? O senhor é bom em quê? O que o senhor faz? Ah, tá vendo? Não é para qualquer um. O senhor é advogado. Quem mais? O senhor é bom em quê? Ah, mas isso tudo é resolvido. Não esquenta, não. Locutor de rádio, jura? Olha, meu esposo começou a fazer rádio e TV. Meu esposo tem de vez em quando ele tem voz de locutor assim também. Chamou ele para fazer as coisas lá na igreja. Que benção, fica tranquilo que tudo é resolvível, viu? Esquenta não. Mas é algo que Deus te deu, uma vocação. É uma habilidade, né? Assim como os dons que o Senhor nos deu. E a Bíblia diz que todos os dons que Deus nos dá, eles são para edificação do corpo. Assim como a vocação. Por isso que existe uma teologia da vocação. Por quê? Estuda o seu chamado. Porque nós entendemos que a missão da igreja é, sim, a missão geral, pregar o evangelho, glorificar a Deus em todas as coisas, ser cura para as pessoas. Mas nós temos habilidades específicas que Deus nos deu. Por exemplo, Moisés, ele foi chamado para libertar o povo, mas ele não tinha habilidade de falar. Mas ele tinha habilidade de outras coisas. E Deus chamou, então, o irmão dele, Arão, porque Arão tinha uma habilidade de falar. Entende que tudo que Deus nos dá é para edificação no corpo? O Senhor, com certeza, não foi advogado por acaso. Deus te colocou como advogado porque em algum momento Deus vai te usar assim. O que a gente precisa entender como igreja
é que quando a gente serve a Deus, aquilo que Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, aquilo que Deus nos chama para fazer, não é para simplesmente... Estou de olho aqui na hora, pode deixar. Não é para simplesmente nós vivermos. Tudo que Deus nos dá na nossa vida é com um propósito. Deus, vocês estudaram sobre o reino de Deus. E o propósito de Deus é estabelecer o reino dele na terra. É estabelecer o reino dele nas nossas vidas. É estabelecer o reino dele na vida das pessoas. Né? E nós somos o instrumento de Deus. Então, quando a nossa vida está em Deus, quando nós colocamos e falamos, a partir de hoje o Senhor não é só meu Salvador, mas o Senhor a partir de hoje, Tu és o meu Senhor. O Senhor vai dirigir a minha vida, eu não dou mais um passo sem que o Senhor me guie. Então, significa que tudo que Deus colocar na nossa vida vai ser para glorificar a Ele. E Deus vai usar, por exemplo, Deus colocou José numa prisão, depois colocou José como governador. Usou uma habilidade dele ali como governador. Mas foi o quê? Para glorificar o nome de Deus. Deus colocou Daniel dentro de um palácio usando todas as habilidades dele e dos amigos. Por quê? Porque tinha um propósito ali de glorificar a Deus. Deus usou as habilidades de Paulo, o estudo de Paulo, para glorificar a Deus. Tudo que Deus coloca na nossa vida é para glorificar a Ele. Pode passar, Bruno, por favor. Ele nos dá dons, Ele nos dá talento, Ele nos dá vocação. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou pastor, eu não sou missionário. A Bíblia vai falar, coloquei ali, 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, ou em outras versões, a vocação e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1,9. A irmã falou, a minha vocação é limpar a casa. Gente, quantas vezes nós precisamos de pessoas para ajudar na igreja, para limpar a igreja? Termina o culto lá, tem uma irmã abençoada lá, que ela sempre se preocupa em tirar o lixo da igreja. O dia que a irmã falta, a gente tem que ficar, irmãos, e aí, vamos ajudar, gente. Aí vai a pastora e corre aqui. Parece que não, mas o dom que Deus te deu faz total diferença de chegar na igreja e olhar, nossa, aquilo ali está precisando ser limpo. Pode falar, pastor. Mas no universo do lar, nós temos a Maria e Marta, a estressada. Marta era... Não, ela vai... Depois eu vou replicar. Sim. Maria aí de conversa fiada com o Senhor, eu também, em vez de corrigir minha irmã, eu estou aqui carregando o piano sozinho. Esse era o dom de Marta, servir. Sim. O de Maria era ouvir e louvar. Né? Sim. E o pastor Márcio está aqui falando para quem está aí sobre o dom de Marta e de Maria, porque a gente fala muito de Marta, né? Marta estressada, Marta que cuida da casa, Marta, mas era o dom dela. Eu sou Marta. Eu sou Marta. Estressada, o meu marido. Pode falar. Sim. Nós, Martas, precisamos nos policiar. É. Mas não sobrou nada pro Irmão pro Lázaro. Lázaro era Né? As mulheres falaram mais, o Lázaro não teve espaço. Fala, Paulinha. Eu tô que nem você, eu tô aqui lavando louça e ouvindo pregação, eu tô aqui lavando louça e fazendo as coisas, porque eu também tô que nem a irmã Edith, eu preciso me policiar, senão eu viro muito Marta. Brunão, pode passar aí para mim, por favor? Tô acabando, eu vou terminar com um videozinho.
Então, nós precisamos usar as nossas vocações. Primeiro, fazer de bom grado. Servir ao Senhor não por obrigação ou constrangimento. 1 Pedro vai dizer isso, depois se vocês quiserem ler. Fazer não porque estão te mandando. Lá na igreja eu tenho algo assim. Lá eu estava liderando até semana passada o grupo de louvor. Como eu falei, a igreja lá está em formação. Então, eu estava liderando o grupo de louvor. Agora, já, graças a Deus, consegui colocar alguém no meu lugar. Estou ainda com o Ministério das Crianças, está em formação. Então, nós estamos organizando para logo deixar também um líder. Porque pastorear, cuidar dos ministérios e trabalhar fora, não dá, né? Então, assim, senão vira muito Marta. Mas nós estamos, como eu disse, a igreja está em formação. Então, nós estamos... E eu sempre falava para o grupo de louvor, não vou obrigar ninguém a fazer nada. Porque eu não quero ninguém de bico aqui fazendo nada. Se está fazendo de bico, não vai fazer para mim. É para o Senhor, Deus não quer ninguém de bico. E eu falava muito para eles, eu lido com adultos. Tudo bem que eu tenho 2 adolescentes lá, né? Agora tem uma está com 16 e o outro está com 18. Mas começaram, ela tinha 12 e o outro tinha 15. E eu falo para eles, eu lido com adultos. Ah, não estou afim hoje, então fica sentado. Não faz, porque para fazer de bico, é melhor não subir para fazer. Sabe, eu falo para os irmãos lá, nós não vamos obrigar ninguém. Vocês têm que entender que vocês estão fazendo para o Senhor. Não é para homens. Não é. É por... Como eu falei ali, o segundo tópico ali, eu coloquei que eu esqueci de mudar, mas é 1, 2, 3, tá, gente? Com alegria. A palavra diz servir ao Senhor com alegria. Eu tenho que fazer não porque ninguém está me mandando. E por obediência e gratidão, porque Deus me deu tudo, Deus já fez tudo, e o que eu faço é o mínimo. Eu estou fazendo o mínimo para Ele, servir na casa dEle, é o mínimo. Esses dias a minha diretora queria me mudar de sala, para pegar uma sala só Jesus na causa. Aí eu falei para ela, eu não queria ir não, né? Mas assim, se quiser, eu estou aqui, eu fui chamada para servir. Aí ela, não é assim. Não, você não está entendendo. Eu fui chamada para servir, o ministério que eu sirvo, a igreja que eu trabalho é chamado para servir. Eu estou aqui para servir em qualquer lugar, aonde Deus me colocar. Eu fui chamada para servir, para glorificar e para honrar a vida dele. Então, pode me pôr, não é o que eu queria, né? Mas, às vezes, Deus vai mandar a gente fazer coisas que a gente não quer. Vocês acham que Moisés queria ir lá falar com o faraó? Vocês acham que Daniel queria passar por tudo aquilo e cair na cova dos leões? Vocês acham? Vocês acham que Paulo queria ser açoitado? Se fosse para escolher, ninguém escolhia, gente. Se fosse para eu escolher ser pastor, eu também não ia escolher. Porque eu falo que eu vejo o povo brigando para ser as coisas. Eu falo, gente, não tem noção do que é carregar isso. Não queria escolher. Se fosse para escolher, mas não fui eu que escolhi. Deus me chamou e eu estou aqui para obedecer. E obedecer de bom grado. Então, às vezes a gente vai fazer coisas que a minha filha fala, mas eu não quero fazer. Nem tudo que a gente faz nessa vida a gente tem que fazer porque a gente quer. Mas a gente precisa. E principalmente fazer por gratidão. Porque Deus já me deu tudo. Jesus, ele mesmo falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria fazer. Se fosse para ele escolher, ele não ia para a cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi. Às vezes, seu pastor manda você fazer as coisas que você não quer. Mas faz. Porque Jesus fez. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Bruno, passa para mim, por favor. O ministério da igreja, preparar os santos para servir, deve ter como metas. Esse é o papel dos pastores e o papel da igreja. Treinar para que vivam conforme a vocação que foram chamados. Né? Todos nós somos treinados dia a dia e temos que treinar novas pessoas. Habilitados para participar do crescimento do corpo, orientá-los para que atinjam a maturidade de Cristo, educá-los para que deixem de ser como meninos inexperientes, ensiná-los a seguirem em verdade e amor, auxiliá-los a crescerem tudo naquele que é o cabeça. Pode passar. Para fechar. A chamada para um ministério específico foi o que eu falei. Deus vai usar o seu dom, o que você tem. Às vezes a gente fala, mas eu vou fazer o quê? Eu não sou missionário, eu não sei. Deus chama cada um de nós. Nós podemos ser bênção onde estivermos aquilo. Você pode ser um advogado usado pelo Senhor. Você pode ser um mecânico usado pelo uma cozinheira usada pelo Senhor. Uma dona de casa cheia do Espírito Santo usada pelo Senhor.
Além do chamado que todo crente recebe, vemos na Bíblia que Deus chama muitos dos seus filhos para cumprirem missões especiais do seu reino. Cada cristão deve procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Depois nós podem ler aí Efésios 4, 11, 16 e 1 Coríntios 4, 7, porque o tempo já está indo. Para que Deus te chamou? Qual é o seu papel? Você já parou para pensar nisso? Pastora, mas eu sou isso. O que Deus te chamou? Eu sou professora, mas eu falo que hoje o meu maior projeto é ser pastora, porque foi o que Deus me chamou. Eu estou professora. E aonde Deus colocou, eu estou sendo pastora. Até brinquei esses dias com a minha auxiliar, minha diretora. Eu tenho uma auxiliar junto comigo. Aí aconteceu uma situação e ela é cristã também. Ela é da Adventista. Aí a minha diretora falou, eu vou conversar com ela. Eu falei, pode deixar que eu vou ter uma conversa pastoral com a minha irmã. Sentei com ela, conversei. Esses dias eu estava lá, cheguei com a minha diretora, ela começou a chorar. Ela recebeu um diagnóstico do exame e ela estava lá chorando. E aí fui fazer o trabalho pastoral. Não o meu trabalho de professora. O que Deus te chamou? Para você impactar vidas. O reino de Deus está esperando para ser estabelecido. O seu papel é ganhar almas, como foi ali. Nosso papel é entender a vocação a que fomos chamados. Aquilo que Deus quer de nós. E assumir a nossa responsabilidade não por obrigação, mas por alegria e por gratidão. Porque Jesus, ele foi mesmo sem querer. Mas ele fez. E se ele tivesse falado, não vou obedecer ao Pai, você não estava aqui hoje. Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Agradeço muito de estar aqui, muita oportunidade. Desculpa aí, passei uns minutinhos. Amém? Deus abençoe, meus amados.